Olá você, hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo quebra protocolo de viagem para jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Tite quebra silêncio sobre Gabigol e revela motivo de não utilizá-lo no time. Flamengo é multado, erro de patrocinador pode custar caro ao mais querido. Flamengo já conversou com o novo técnico para substituir o Tite e troca pode acontecer a qualquer momento. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. O Flamengo iniciou a sua preparação para o jogo contra o Peñarol do Uruguai pela volta das quartas de final da Libertadores. O jogo está marcado para ser realizado no Uruguai, no Campeón del Siglo. O mais querido, inclusive, quebrou o protocolo para a viagem para o Uruguai. Isso porque o rubro-negro tem o costume de viajar para os jogos como visitante um dia antes da data marcada para acontecer a partida. Ou seja, como o jogo do Peñarol é na quinta-feira, costumeiramente o Flamengo embarcaria na quarta, no Rio de Janeiro. No entanto, a diretoria alterou a programação e agendou a viagem para terça-feira, dia 24, no Rio de Janeiro, e vai chegar com 2 dias de antecedência. Vale destacar que nessa temporada, o Flamengo também embarcou nos 2 dias antes para jogar uma partida como visitante. Naquela ocasião, a delegação viajou para a Bolívia para encarar o Bolívar na Libertadores por conta da altitude de La Paz de mais de 3.600 metros e que não existe isso aí em Montevidéu, no Uruguai. Como perdeu por 1-0 no Maracanã, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar às semifinais da Libertadores. Caso seja por apenas 1 gol a vitória, a vaga vai ser disputada nos pênaltis. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília, dessa quinta-feira em Montevidéu, no Uruguai, e vai ter a transmissão exclusiva da ESPN Brasil, do Disney Plus em streaming, ambos canais fechados e pagos. O Gabigol não jogou mais uma vez nesse domingo contra o Grêmio pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Tite abriu o jogo sobre não escalar o jogador durante as partidas e não relacioná-lo para os jogos. O técnico tem a capacidade de trabalhar o jogador e dar oportunidades para que ele possa melhorar, evoluir e não cortar a cabeça por conta de um erro. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando eu cheguei, ele estava assim. Nesse momento se encontra da mesma maneira, disse lá o Tite. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante dessa situação. A falta de continuidade em alta intensidade, por conta dessa sequência de situações, ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando essa sequência do jogador. O Gabigol ficou 3 jogos afastados por lesão após o jogo contra o Bolívar da Bolívia pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador retornou aos gramados no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no Maracanã. Logo depois, ele encarou o Vasco também no Templo Sagrado. Notícias dão conta que essa briga entre os dois é antiga e que o Gabigol tentou fazer uma panelinha com jogadores mais próximos a ele para derrubar o técnico Tite, que ficou sabendo da história e tomou essa decisão que todos nós estamos presenciando, ou seja, não relaciona o jogador, alegando que o mesmo está fazendo um recondicionamento físico. E quem sofre é o Flamengo. O Renato Maurício Prado, jornalista, disse ontem em sua live que o filho do Tite, que ficou aqui no Rio de Janeiro treinando os titulares, teve uma conversa em separado com o Gabriel, que treinava fora do grupo, e colocou ele no ataque do time principal e treinou com Plata, Gabigol e Bruno Henrique no ataque. Agora vamos ver aí se o papai Tite vai concordar com essa formação idealizada aí pelo seu filho Titinho. E você concorda com esse ataque? Gonzalo Plata, Gabigol e Bruno Henrique? Para esse jogo aí contra o Peñarol? Coloca aí! Para
Para esse jogo, válido pelas quartas de final da Libertadores, a Conmebol definiu que o argentino Facundo Telo vai apitar a partida. O Facundo é conhecido por protagonizar uma história muito curiosa: a aplicação de 10 cartões vermelhos numa partida em 2022. Naquela ocasião, no Troféu dos Campeões da Liga da Argentina, torneio entre o campeão argentino e o campeão da Copa da Liga Argentina, o Racing e o Boca Juniors empatavam em 1-1 até os 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Entretanto, o time de Avellaneda marcou o gol do título com Alcaraz, que provocou a torcida do Boca, e o tempo fechou numa confusão generalizada. O Facundo Telo vai ser auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Xadê, e no VAR Silvio Truco, todos argentinos. Na carreira, ele já apitou 3 jogos do Flamengo. O primeiro foi em 2020, na fase de grupos da Libertadores, com uma vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Em abril desse ano, Facundo Telles apitou a vitória do Mengão por 2-0 sobre o Palestino do Chile e também na vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Milionários da Colômbia. Juiz pé quente. Vale lembrar que naquela ocasião, o Bruno Henrique fez uma falta dura aos 38 minutos do segundo tempo e acabou sendo expulso pelo juiz depois de consulta ao VAR. O técnico Tite optou por poupar o time titular do Flamengo contra o jogo do Grêmio, E 13 jogadores ficaram treinando aqui no Rio de Janeiro. E hoje eles se reencontraram num treino no Ninho do Urubu. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o elenco se apresentou a partir das 15 horas, horário de Brasília, dessa segunda-feira, com o treino marcado para começar às 15h30, horário de Brasília. É importante ressaltar que o Tite comandou as atividades para todos os jogadores, porque tanto os que foram poupados quanto os que jogaram ontem participaram normalmente do treinamento. A derrota para o Grêmio fez o Flamengo estagnar na 4ª colocação da tabela de classificação, com 45 pontos, seguido pertinho do São Paulo com 44. O Botafogo, que é o líder da competição, tem 11 pontos a mais, ou seja, 56. Até então, o Flamengo tem um jogo a menos, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Com essa derrota de ontem, o Flamengo, segundo o site Análise e Estatísticas Infobola, tem apenas 1% de chances de ser campeão brasileiro. Antes dessa derrota, as chances eram de 4%. Além do Flamengo, apenas outras 3 equipes têm chances do título do Brasileiro. São eles o Botafogo com 65%, o Palmeiras na 2ª colocação com 21% e a surpresa, o Fortaleza em terceiro com 13% de chances do troféu. Quanto às chances de se manter no G6, ou seja, na zona de classificação para a próxima Libertadores, o Flamengo hoje conta com o 4º melhor número dessa estatística, com 75% de chances de terminar entre os 6 melhores do campeonato. Essa derrota de ontem também representou o 3º jogo do Flamengo sem vencer no Brasileirão e igualou a sequência negativa que não acontecia desde 2015. A equipe comandada pelo técnico Tite somou apenas 5 pontos nas últimas 7 partidas, a mesma série de resultados negativos que culminou com a saída do técnico Oswaldo de Oliveira há 9 anos atrás. A Conmebol apresentou denúncias contra o clube devido ao comportamento da torcida e uma infração cometida pelo técnico Tite em uma situação que pode parecer trivial, mas que envolve aspectos comerciais importantes para o futebol profissional. A primeira denúncia diz respeito ao comportamento da torcida rubro-negra no jogo contra o Peñarol, válido pela Libertadores. Durante aquela partida, sinalizadores e bombas foram acesos e lançados no setor norte do Maracanã, setor tradicionalmente ocupado pela torcida organizada do Flamengo. E esse tipo aí de comportamento é proibido pelas normas da Conmebol. E o clube pode ser responsabilizado mais uma vez por não ter controlado adequadamente os atos da sua torcida. Outro ponto que chamou a atenção da Conmebol foi uma falha do técnico Tite durante a coletiva de imprensa após-jogo.
De acordo com as regras impostas pela entidade, todos os membros das equipes, especialmente os técnicos e jogadores, devem respeitar os acordos comerciais firmados pela Conmebol com os patrocinadores. Durante aquela entrevista, o Tite foi visto segurando uma garrafa que não pertencia à marca oficial patrocinadora da competição. Essa ação foi rapidamente denunciada à entidade, que registrou imediatamente a infração. A infração cometida pelo Tite, embora tenha sido provavelmente um descuido dele, evidencia a necessidade de um maior cuidado por parte do Flamengo em relação ao cumprimento dos protocolos estabelecidos pela Conmebol. O clube tem até o dia 27 desse mês para apresentar a sua defesa. Vai precisar argumentar que a situação foi acidental e que medidas estão sendo tomadas para evitar os novos problemas e não ser multado mais uma vez pela entidade. Se você está curtindo o nosso programa, então manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e simples, parada resolvida, você me ajudou demais. Muito obrigado. De acordo com a apuração do jornalista Fabrício Lopes, do portal O Dia, intermediários que falaram em nome do Mengão já entraram em contato com o staff do português Luiz Castro, ficando bem claro que o Tite já não tem mais a confiança anterior da diretoria. Essa informação dá conta que o presidente Rodolfo Landim, muito criticado pela sua passividade com a atual situação do time, é um entusiasta do Luiz Castro desde os tempos de Botafogo, onde o português fez um excelente trabalho antes de ir para o Al Ain, time do Cristiano Ronaldo, onde foi demitido recentemente e está atualmente sem clube. O Luiz Castro, de 63 anos, só não aceitou dirigir o Flamengo como se animou com a possibilidade de comandar a equipe ainda em 2024. Porém, isso só vai acontecer caso o Flamengo caia para o Peñarol na Libertadores, o que ocasionaria fatalmente a demissão do técnico Tite. Outros nomes estão no radar do clube. Um deles seria Juan Pablo Vojvoda, que vem fazendo um excelente trabalho no Fortaleza. A publicação ainda informa que o Carlos Carvalhal, do Braga de Portugal, e o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, que tem grandes chances de sair de Porto Alegre no final do ano, também são avaliados. O Fernando Diniz também teve o seu nome vinculado ao clube carioca, mas acaba de fechar com o Cruzeiro de Minas Gerais. Por outro lado, grande parte da torcida rubro-negra entende que o Felipe Luiz já tem condições sim de assumir o comando da equipe principal, porque além de muito bem quisto pelo elenco, ele tem um currículo invejável como jogador e vem fazendo um ótimo trabalho com o Sub-20, onde foi recentemente campeão mundial da categoria. A diretoria do Flamengo vem blindando o Felipe Luiz internamente, por entender que se colocá-lo nesse momento no comando vai prejudicar ambas as partes. Dessa forma, não vê o nome dele como ideal para assumir o comando nesse momento. Aí eu te pergunto, quem você escolheria para ser o novo treinador do Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo William Pacheco, lá de Belém do Pará, que ele está fazendo hoje aniversário, 4.6, um garoto. Parabéns, William, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, William, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz, pra cima deles, Mengão!